O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra bruxa? Bruxa, bruxa. Agora, de onde será que vem essa imagem de bruxa que você pensou? Será que toda bruxa é parecida com essa que você está imaginando aí? Existe bruxa no mundo real? Eu vou te dar um mini spoiler só para te segurar no vídeo até o final. Sim, bruxas existem e existiram, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre elas. Geralmente, a imagem que a gente tem de bruxa é de uma mulher mais velha, com o nariz grande, com uma verruga. O queixo geralmente é tão pontudo que a cara dela forma uma letra C. Geralmente a bruxa que a gente conhece também, ela usa um vestidão preto, um chapéu pontudinho, e tem ali do seu lado sempre um gato preto, uma vassoura, um caldeirão. Agora, acima de tudo, bruxa nos remete a uma pessoa má, uma mulher má por natureza, perversa, que vai te causar algum mal. Essa imagem da bruxa vem da cultura pop, vem dos filmes, vem dos desenhos, das histórias. Mas não foi nesses lugares que a bruxa nasceu. As bruxas existiram sim no mundo real, mas elas não tinham nada a ver com essas figuras bizarríssimas da cultura pop. Então, vamos conhecer um pouquinho melhor o que são as bruxas de verdade do mundo real. Para me guiar nesse assunto, eu usei duas referências muito importantes. A primeira referência foi o trabalho do Valdir Imbroise, um grande amigo meu da área de letras, e o trabalho dele de mestrado foi sobre a representação da mulher, das bruxas, na literatura brasileira. E foi ele que abriu as portas desse assunto para mim. O Valdir me ensinou muita coisa legal sobre bruxas e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre isso. E a minha outra referência, Silvia Federici, uma mulher fenomenal que tem como obra mais famosa O Caliban e a Bruxa, de 1998. Quando eu comecei a estudar esse assunto sobre bruxas, o Valdir me contou o seguinte: para a população camponesa da Europa da Idade Média, essas mulheres que acabaram depois recebendo a alcunha de bruxas nada mais eram do que membros importantíssimos da comunidade. Normalmente elas eram mais velhas, então já tinham anos de experiência acumulada, e elas dominavam os saberes necessários para lidar com a vida e a morte. Como assim? Essas mulheres sabiam a dose exata de uma substância para curar uma doença, sabiam o procedimento mais preciso na hora de um parto, conheciam as plantas e as substâncias que você podia usar para promover um aborto, por exemplo, as ervas que traziam um alívio quando a pessoa estava no processo de falecimento. Em resumo, a bruxa era a médica, a conselheira, a parteira, a sábia, a guardiã da vida e da morte. Mas é claro que existe uma virada de chave nessa percepção da sociedade para com a mulher. E de tudo que eu já li sobre o assunto, eu acho que uma pessoa que sintetiza muito bem essa virada de chave é o mitólogo Joseph Campbell. Ele fala o seguinte: não resta dúvida de que nas épocas mais remotas da história do homem, a força mágica e misteriosa da mulher era tão maravilhosa quanto o próprio universo. E isso atribui à mulher um poder prodigioso, poder este que tem sido uma das maiores preocupações da parte masculina da população, como quebrá-lo, controlá-lo e usá-lo para seus próprios fins. O marco dessa mudança drástica de postura com as mulheres na sociedade europeia foi o livro Maleus Maleficarum, O Martelo das Feiticeiras, de 1486. Esse livro alemão, que foi até endossado pelo Papa, é um manual de combate aos praticantes de heresia, que pregava ódio, tortura e até morte aos hereges. Nesse período histórico, aquelas mulheres sábias que dominavam vários conhecimentos receberam o título de bruxas. E o que a igreja e o Estado, nesse período da Inquisição, classificavam como bruxas? Elas eram agentes do diabo na terra. E a magia negra e as feitiçarias que elas faziam eram frutos de um pacto que elas tinham com o demônio. Aí é que nasce a demonização da bruxa, a demonização da mulher sábia. E essas mulheres se tornam alvo de perseguição, de tortura, de mortes. E a mulher sábia, que passava a ser denominada como bruxa, se torna uma figura má, por essência, uma mulher diabólica, perversa. Então é aí que se atribui essa característica para as bruxas. E olha que doideira! O principal autor do Maleus Maleficarum, que é o inquisidor Heinrich Kramer, fundou a ideia
de que só mulheres é que poderiam ser bruxas. Só mulheres é que podiam fazer pacto com o diabo, que estavam sujeitas a serem dominadas pelo demônio. Porque, segundo ele, elas eram sexualmente insaciáveis. E isso tornava elas frágeis perante o diabo. Pouco conveniente para um homem dizer isso, né? Nesse período da caça às bruxas, que foi do século XV até o século XVIII, surgiram um monte de justificativas teóricas inventadas por padres, por religiosos, para justificar a tortura, a morte na fogueira de um número absurdo de mulheres na Europa inteira. Agora, a gente pode dizer então que a caça às bruxas aconteceu por razões religiosas? Não, de forma alguma. A religião foi usada ali de desculpa, mas a causa não é religiosa. A gente pode dizer então que ela aconteceu por causa da misoginia? Bom, pode também. Esse foi um elemento importantíssimo nisso tudo. Mas existe um elemento que algumas pesquisadoras acreditam ser o mais fundamental nessa perseguição que as mulheres sofreram. Então, qual é esse elemento que é a raiz de toda a perseguição que as mulheres sofreram, principalmente no período da caça às bruxas? Você já jogou Age of Empires, Warcraft, Age of Mythology ou outros jogos parecidos? Basicamente, o que você faz nesses jogos é coletar recursos, administrar esses recursos, montar uma base, montar um exército e sair conquistando território. Qual que é, geralmente, a primeira coisa que você tem que fazer nesses jogos? Você precisa de aldeões. Você vai lá na cidade, clica lá em gerar aldeões. Esses aldeões vão nascendo e você vai colocando eles. Esse vai coletar ouro, esse vai coletar madeira, esse vai coletar pedra. E assim você vai adquirindo recursos para construir as coisas, construir quartéis. Então, gerar aldeões é a parte mais essencial do jogo. Porque é essa galera que vai te garantir os recursos que você precisa. Sem isso, você não faz nada. E gerar aldeões no jogo é muito fácil. Você vai lá e clica. Espera ali uns segundinhos e gerou aldeão. Agora, no mundo real, como que a gente gera aldeões para coletar os recursos que a gente precisa para construir as coisas na nossa sociedade? Óbvio, parindo bebês. E quem é que faz isso? A mulher. Não que ela gere um bebê sozinha, mas é dela que o bebê nasce. É nela que o bebê mora por vários meses. Então, da mesma forma que não existe Age of Empires sem aldeão, não existe capitalismo sem operário. E o futuro operário, gente, vem da onde? Vem da mulher. Quando o feudalismo começa a entrar em declínio, ali no século XI, XII, e o capitalismo começa a crescer e dominar as relações de trabalho em vários lugares, começa a surgir uma demanda por operários saudáveis para executar todo tipo de função, principalmente as mais braçais. E vai lembrar ainda que nesse período a Europa viveu a peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia. Então, faltava muito trabalhador mesmo. E aí o que começou a rolar? Criou-se ali uma cultura de que o papel do homem é ir para a fábrica, trabalhar, enquanto o papel da mulher, a obrigação natural da mulher, era o trabalho doméstico. E mais, muita gente acreditou que o trabalho do homem é que sustentava a família e que gerava valor para a sociedade capitalista, enquanto o trabalho da mulher era um trabalho menor, que não precisava de ser remunerado e que era uma obrigação mesmo da mulher fazer aquilo. Um trabalho que não gerava valor para a sociedade capitalista. Se não gera valor, não precisa de ser pago. Só que o trabalho doméstico da mulher também envolvia procriar, cuidar do bebê, cuidar da criança depois de nascer e entregar um adulto saudável para a sociedade. E isso, gente, tem sim um valor enorme para a sociedade capitalista, porque é desse trabalho doméstico que nasce a força de trabalho para as fábricas. Um adulto saudável é um operário produtivo, e quem vai entregar esse adulto saudável para a sociedade é a mulher, através desse trabalho doméstico. Se não tem mulher procriando, cuidando de bebês, não tem operário saudável sendo entregue para as fábricas. Então, assim, eu estou me repetindo, mas você percebe a importância central da mulher? Principalmente nesse momento de ascensão do capitalismo, quando a população da Europa estava dizimada por causa da peste. E aí, a partir dessa perspectiva, cada mulher que se opõe a fazer esse trabalho doméstico, cada mulher que faz uso da sua liberdade e escolhe não ter filho ou escolhe abortar, é um operário a menos, é um aldeão a menos nascendo para coletar recursos para a sua cidade. E lembra que eu falei que muitas mulheres sábias tinham esse conhecimento de, por exemplo, realizar um aborto?
Ou eu imagino também de métodos contraceptivos naturais. Óbvio, gente, essas mulheres vão virar alvo. Gente, eu tô aqui fazendo um resumo mega simplificado de um baita estudo da Silvia Federici. Ela vem estudando esse assunto há décadas, então é óbvio que aqui vai ser muito superficial. Eu tô te contando só um pedacinho de uma das muitas conclusões que ela chegou sobre esse assunto. Vale muito a pena ler os livros dela, os artigos científicos dela, ou no mínimo assistir umas entrevistas dela no YouTube, para você poder entender melhor esse raciocínio e se aprofundar mais. Mas, para concluir o meu ponto nesse vídeo, a Silvia vai dizer então que a caça às bruxas é uma guerra contra as mulheres, uma tentativa coordenada de degradá-las, demonizá-las e destruir o seu poder social, onde se forjaram os ideais burgueses de feminilidade e domesticidade. E por que a igreja se envolve nessa caça às bruxas? Primeiro porque havia uma ligação muito grande entre igreja e Estado naquela época, a esfera de domínio da igreja era muito grande, e os movimentos que defendiam mais liberdade para as mulheres na época também traziam muitas ideias heréticas. Então isso de certa forma afetava a igreja também. A gente não quer que as pessoas tenham mais liberdade para pensar, para fazer o que dá na cabeça. Então ela acabou aderindo a esse combate às mulheres sábias, às mulheres que sabiam demais. Depois de estudar um pouco os textos da Silvia Federici, ficou muito claro para mim que esse desastre na história humana não foi por motivos religiosos. E fica muito claro também que a imagem que a gente tem das bruxas hoje são construções sociais que surgiram com o único intuito de manter uma estrutura de poder, de subjugar o feminino, manter uma supremacia masculina. Essa imagem horrenda da bruxa é um resquício de uma criminalização institucionalizada da mulher livre, da mulher sábia, da mulher dona do seu próprio caminho. Ser mulher livre era um crime. E isso não é uma opinião, isso é um fato. A única coisa que eu deixei de falar porque não deu tempo para o vídeo não ficar muito longo, ou porque não deu tempo de eu estudar também. Mas eu espero que essas reflexões que eu trouxe tenham pelo menos aberto um pouquinho mais a sua cabeça sobre esse assunto, como aconteceu comigo. E agora eu quero ouvir a sua opinião. E é isso, Ciência Nerd vai ficando por aqui. Estou muito feliz de estar de volta nesse cenário. Eu ainda vou fazer vídeos também no carro, em outros lugares, porque é mais prático, mais rápido. Mas feliz de poder gravar aqui de novo. E é isso, um abraço pra você, assiste os outros vídeos, curte esse vídeo se você curtiu. Não deixa de se inscrever, porque, às vezes a gente esquece, mas é muito fácil só apertar um botão, gente. E a gente se vê. Até uma próxima, valeu, tchau, tchau.